Clara e a maldição do espelho distorcido. Clara estacionou o carro em frente à pequena casa que havia alugado após o divórcio. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar, enquanto ela carregava as caixas para dentro, cada uma cheia de fragmentos de uma vida que parecia não lhe pertencer mais. A casa era simples, quase austera, mas prometia o frescor de um novo início, menos algo que Clara precisava desesperadamente. Enquanto descarregava os últimos objetos, algo chamou sua atenção no mercado de pulgas ao lado de sua rua. Entre quinquilharias enferrujadas e móveis desgastados, havia um espelho grande, encostado numa pilha de cadeiras velhas. Sua moldura era trabalhada em madeira escura, com ornamentos que pareciam quase vivos sob a luz do sol. Era bonito, mas havia algo inquietante em sua presença, como se ele tivesse um segredo para contar. Gostou dele, hein? Disse o vendedor, um senhor de expressão cansada. Clara assentiu, passando os dedos pela moldura fria. Cuidado, esse aí tem alma. Ele riu, mas seus olhos não acompanhavam o tom de brincadeira. Clara ignorou o comentário, convencida de que era apenas uma tática para inflar o valor da peça. Negociou rapidamente e, com a ajuda do vendedor, levou o espelho para casa. Ele ficou perfeito na sala de estar, refletindo o espaço vazio que ela planejava preencher com novas memórias. Por um instante, Clara sentiu uma estranha satisfação ao olhar para seu próprio reflexo, como se estivesse vendo uma versão de si mesma que poderia finalmente recomeçar. Mas naquela noite, enquanto Clara se acomodava no sofá para ler, algo no espelho parecia diferente. O reflexo da sala estava ali, mas não parecia estático. A luz parecia mudar, como se o sol se pusesse dentro do vidro. E então ela percebeu: algo ou alguém menos estava no fundo. Algo que não deveria estar ali. Clara piscou, o coração disparado. Por um instante, jurou ter visto algo se mover no fundo do espelho, uma silhueta desfocada, como um vulto de alguém de costas. Ela esfregou os olhos e voltou a encarar o vidro. Nada. Apenas a sala de estar refletida com perfeição. Riu, tentando afastar o nervosismo. Talvez fosse o cansaço ou a tensão dos últimos meses. Pegou o livro novamente, mas a sensação de desconforto permaneceu, como se algo estivesse observando. Na manhã seguinte, Clara resolveu organizar algumas caixas. Entre pilhas de livros e papéis, percebeu que ainda não tinha realmente olhado para o espelho durante o dia. Parou em frente a ele e o examinou com mais atenção. A moldura parecia ainda mais intrincada à luz do sol, ramos esculpidos que quase pareciam crescer e se entrelaçar a cada olhar. Mas era só madeira, disse a si mesma, apenas um espelho. Então, algo mudou. Clara sentiu uma leve oscilação no ar, como uma corrente fria que passava pelas costas. Quando olhou novamente, o reflexo já não era o mesmo. No lugar de sua sala de estar iluminada, havia um quarto escuro e abafado. Ela deu um passo para trás, mas seus olhos não conseguiam desviar da cena no espelho. Era um quarto antigo, com paredes manchadas de umidade e móveis pesados estilo vitoriano. No centro, havia uma cama desarrumada, e ali, sentada na beira do colchão, estava uma mulher, ou melhor, uma garota. Clara não podia acreditar. A garota era uma versão mais jovem de si mesma, com o rosto enterrado nas mãos, soluçando baixinho. Clara tentou falar, mas nenhum som saiu. Ela se aproximou, hesitante, os olhos fixos no reflexo. Você está bem? A pergunta escapou como um sussurro. A jovem levantou a cabeça, e Clara sentiu o ar se esvair de seus pulmões.
A garota tinha os mesmos olhos que ela, mas estavam inchados de lágrimas. Ela abriu a boca como se fosse falar algo, mas o som que saiu foi um grito agudo, congelando Clara no lugar. O reflexo mudou abruptamente. Agora o espelho mostrava apenas Clara menos, mas a mulher que a encarava não era ela. A expressão de sua cópia era fria, o sorriso pequeno e cínico. Um sorriso que Clara sabia que nunca usaria. De repente, o telefone tocou, quebrando o silêncio. Clara se virou, o coração acelerado, e atendeu. Uma voz de telemarketing qualquer começou a falar, mas Clara mal registrava. Quando olhou novamente para o espelho, a sala de estar estava de volta ao reflexo, inofensiva e banal. Tentando controlar o tremor nas mãos, Clara desligou o telefone. Mas enquanto se afastava do espelho, uma ideia sombria se enraizou em sua mente. Talvez o vendedor não estivesse brincando sobre o espelho ter alma. Nos dias que se seguiram, Clara tentou ignorar o que havia acontecido. Talvez fosse sua mente pregando peças menos. Afinal, ela estava exausta, com a vida desmoronando nos últimos meses. Jogou uma manta sobre o espelho, bloqueando sua visão, e decidiu focar no trabalho e nas tarefas do dia a dia. No entanto, a presença do espelho parecia impossível de ignorar. Não importava em qual cômodo da casa Clara estivesse, ela sentia como se algo a observasse, uma constante pressão invisível que fazia o ar parecer mais denso. Certa noite, depois de um longo dia no trabalho, Clara finalmente cedeu à curiosidade. Retirou a manta do espelho e sentou-se em frente a ele, encarando sua própria imagem. Tudo parecia normal, mas conforme o silêncio da casa crescia, Clara começou a perceber algo sutil. A forma como seu reflexo parecia um pouco atrasado. Ela levantou a mão direita lentamente, e o reflexo a seguiu, mas com um pequeno atraso, quase imperceptível. Quando moveu a cabeça, notou o mesmo. A boca secou. Seu reflexo não era exatamente seu. Antes que pudesse reagir, o espelho mudou novamente. Não havia mais o reflexo da sala de estar. No lugar, Clara viu um corredor escuro, mal iluminado por uma única lâmpada pendurada no teto. No chão, uma fileira de fotografias espalhadas levava a uma porta no final. Clara tentou se levantar, mas seu corpo parecia preso ao lugar. Enquanto observava o corredor, a porta ao fundo começou a se abrir lentamente. Uma sombra surgiu, algo que parecia humano, mas distorcido, como se fosse feito de fumaça e raiva condensadas. Você lembra, não lembra? Uma voz grave e cheia de eco pareceu sair do espelho. Clara piscou e o reflexo voltou ao normal. Ela estava de volta à sala de estar, mas seu coração martelava. Quem era aquela figura? De repente, uma lembrança perdida veio à tona, como se fosse arrancada à força de um cofre empoeirado de sua mente. Era uma cena antiga, de muitos anos atrás. Clara, ainda jovem, discutia com sua melhor amiga, Laura, em um estacionamento vazio. As palavras eram afiadas, cortantes, e Clara se lembrava de ter dito algo cruel, algo que Laura nunca conseguiu perdoar. Você vai ficar sozinha, Clara, e será exatamente o que merece. Laura havia dito antes de virar as costas e nunca mais olhar para ela. Clara engasgou com a memória. Havia enterrado aquilo há tanto tempo, mas agora estava tão nítido quanto o reflexo no espelho. Como o espelho sabia. Ela recuou, quase tropeçando. Cobriu o espelho novamente, mas dessa vez sabia que não era suficiente. Algo dentro dele estava cutucando as partes mais sombrias de sua mente,
arrancando lembranças que deveriam ter permanecido enterradas. A pergunta que não conseguia escapar de sua mente era: quantas mais estavam esperando para emergir? Clara não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a figura distorcida do espelho parecia espreitá-la. Quando finalmente caiu em um sono leve, foi assombrada por pesadelos. Estava de volta ao estacionamento com Laura, mas desta vez era Clara quem caminhava para longe enquanto uma sombra disforme a observava ao longe. Rindo baixo, na manhã seguinte, decidiu enfrentar o espelho. Se algo estava acontecendo, ela precisava entender. Clara retirou a manta novamente e encarou o vidro. Por longos minutos, nada aconteceu. Apenas o reflexo da sala e sua própria imagem cansada. Ela respirou fundo. Eu não vou deixar você me assustar, murmurou, sentindo-se tola por falar com o objeto. Mas, assim que as palavras escaparam, algo mudou. Seu reflexo começou a sorrir, um sorriso largo, cruel, completamente desconectado da expressão neutra que Clara mantinha. Ela deu um passo para trás, mas o reflexo ficou onde estava, com os olhos cravados nela. Você não vai fugir de mim, disse o reflexo. Embora a boca de Clara não tivesse se movido, ela caiu no sofá, o coração disparado. As palavras ecoaram pelo cômodo, como se tivessem sido sussurradas de dentro do espelho. O reflexo levantou a mão e apontou para ela, seus movimentos deliberados e cheios de intenção. De repente, o vidro escureceu. Não havia mais Clara, nem a sala refletida. No lugar, uma imagem surgiu, Clara mais jovem, sentada em um quarto familiar. Era o antigo quarto de sua infância. Clara sentiu a memória invadi-la antes mesmo de perceber o que estava vendo. Era o dia em que sua mãe a confrontou por ter mentido sobre uma prova na escola. Naquele dia, Clara havia negado, jurado que não tinha feito nada errado, mas na realidade, tinha manipulado as respostas. Algo que sua mãe nunca soube. A Clara mais jovem no espelho estava sentada na cama, chorando baixinho, com o rosto enterrado nas mãos. Ao fundo, outra figura se movia. Era sua mãe, mas ela parecia errada. Os olhos estavam negros, e a voz que saiu era grave e sibilante. Você sempre mente, Clara, e mentiras têm um preço. Clara desviou o olhar, mas uma força quase magnética a obrigou a continuar assistindo. A cena no espelho parecia se desdobrar por conta própria, mas algo estava diferente. Na lembrança real, Clara havia apenas chorado até dormir. No reflexo, a Clara mais jovem começou a levantar a cabeça e sorrir, um sorriso idêntico ao reflexo distorcido que a observava antes. Então, sem aviso, a Clara jovem se virou e olhou diretamente para Clara, agora adulta, do outro lado do espelho. Eu sou você, disse ela. Mas você não é forte o bastante para ser eu. O vidro explodiu em milhões de fragmentos. Clara gritou e se jogou no chão, cobrindo a cabeça com os braços. Quando o silêncio voltou, ela olhou ao redor e percebeu que o espelho estava intacto. Não havia cacos no chão, nem sinal da explosão. Mas o sorriso distorcido ainda estava lá, impresso em sua mente como uma marca permanente. Aos poucos, Clara se levantou, tremendo. Ela sabia que algo dentro do espelho estava brincando com ela, forçando-a a confrontar um passado que preferia esquecer. Mas o pior de tudo era a sensação avassaladora de que aquilo não era apenas memória, menos era uma ameaça, e estava apenas começando. Clara começou a evitar o espelho a todo custo. Jogou uma toalha pesada sobre ele, afastou-o para um canto da sala
e tentou continuar com sua vida, mas algo parecia ter mudado. O desconforto que antes estava limitado ao espelho agora parecia seguir Clara por toda a casa. Na manhã seguinte, ao lavar o rosto no banheiro, ela teve um sobressalto. O reflexo no pequeno espelho acima da pia parecia normal, menos até não parecer mais. Por um breve instante, Clara viu a si mesma piscando, mas percebeu que seus olhos não se moviam ao mesmo tempo. O reflexo piscou sozinho, como se tivesse vida própria. Ela deu um passo para trás, quase derrubando uma garrafa de perfume. O reflexo já estava normal, mas a sensação de ser observada permaneceu. No trabalho, Clara tentou se concentrar, mas era como se algo a espreitasse. Os reflexos nos vidros do escritório pareciam desfocados. Quando ela passava pelos corredores, tinha a impressão de ver sombras que desapareciam no canto de sua visão. À noite, a situação piorou. Ao entrar no quarto, Clara parou abruptamente. Havia algo na janela, não do lado de fora, mas refletido no vidro. Era a silhueta de uma mulher. Por um momento, Clara pensou que fosse ela mesma, mas então percebeu que a figura estava de costas, encarando diretamente o espelho coberto na sala de estar. Isso não é real, Clara murmurou para si mesma. Caminhou até a janela, mas não havia nada ali. Ainda assim, seus nervos estavam à flor da pele, como se sua própria casa tivesse se tornado hostil. Decidida a recuperar algum controle, Clara foi até a sala e arrancou a toalha do espelho. "O que você quer de mim?", gritou, esperando que algo acontecesse. O espelho permaneceu inerte, refletindo apenas sua figura trêmula. Mas então, em um instante que durou menos de um piscar de olhos, a sala inteira no reflexo escureceu. A imagem distorcida de Clara apareceu mais uma vez, mas desta vez, ela não estava sorrindo. "Você sabe o que fizemos", disse a figura no vidro, sua voz baixa e afiada. Clara sacudiu a cabeça, recuando. "O que você quer dizer?" O reflexo inclinou a cabeça de lado, como um predador estudando sua presa. "Você pode fugir, mas não pode esconder." Clara recuou até tropeçar no sofá, mas quando piscou, tudo voltou ao normal. O espelho refletia apenas a sala, e o silêncio era opressivo. No dia seguinte, Clara decidiu sair de casa para clarear a mente. Durante a caminhada até um café próximo, ela passou por uma vitrine de loja e parou bruscamente. Algo estava errado. A vitrine estava impecável, mas no reflexo, Clara viu que seu próprio sorriso não correspondia à expressão de seu rosto. O sorriso era largo, quase caricatural, e seus olhos no reflexo estavam fixos nela, como se estivessem vivos. Antes que pudesse reagir, o sorriso se alargou ainda mais, e o reflexo murmurou, inaudível, mas claramente para ela: "Você não pode escapar." Clara cambaleou para trás, batendo contra alguém que passava na calçada. O transe foi quebrado, e quando olhou novamente, a vitrine refletia apenas a rua movimentada, mas algo dentro dela dizia que não era sua imaginação. Ela percebeu, com um nó na garganta, que o espelho já não precisava estar em sua casa para atingi-la. Agora, estava em todos os lugares, em qualquer superfície reflexiva. Clara não conseguia mais se sentir segura em lugar algum. Cada reflexo parecia uma ameaça em potencial, um portal para algo que ela não compreendia, mas que a perseguia implacavelmente. Ela começou a evitar espelhos, janelas e até mesmo telas de celular, cobrindo qualquer superfície que pudesse devolver sua imagem. Dias se passaram e sua vida começou a se desintegrar. No trabalho, Clara era incapaz de se concentrar, o que resultou em advertências de seu chefe, mensagens de amigos e familiares
Ficaram sem resposta, e ela se isolou cada vez mais. A sensação constante de ser observada a mantinha em um estado de alerta constante, como se o menor erro pudesse desencadear algo ainda pior. Uma noite, sentada na sala de estar com todas as luzes apagadas, Clara sentiu um peso esmagador em seu peito. Não era apenas medo, era culpa. As memórias despertadas pelo espelho voltaram a atormentá-la. A briga com Laura, as mentiras da infância, os erros que havia enterrado. Mas por que agora? Por que o espelho parecia tão empenhado em arrancar isso dela? Enquanto encarava o vazio, uma batida ecoou pela casa. Clara congelou. Não era uma batida na porta, mas parecia vir. Ela tentou ignorar, mas o som repetiu, desta vez mais alto, como se algo estivesse tentando sair. Contra seu instinto, Clara foi até o espelho. Ele estava escuro, como se a luz da sala não pudesse penetrar o vidro. "O que você quer de mim?" ela sussurrou, quase sem voz. A resposta veio rápida, mas não de forma que ela esperava. No reflexo, Clara viu sua própria sala de estar, mas diferente. As paredes estavam rachadas, os móveis destruídos, e uma figura estava sentada no sofá. Era ela menos, ou melhor, sua versão distorcida. "Por que você está se escondendo?" perguntou a figura, com um sorriso frio. "Você sabe o que precisa fazer." Clara sentiu o chão vacilar sob seus pés. "Eu não sei do que você está falando." O reflexo riu, um som que parecia ecoar dentro de sua mente. "Você sabe exatamente todas as coisas que você tentou esquecer. Elas não foram embora. Eu sou o que você escondeu." Antes que Clara pudesse reagir, a figura no espelho levantou-se e caminhou até a borda do vidro, como se pudesse atravessá-lo. O rosto dela estava terrivelmente perto, os olhos queimando de intensidade. "Eu vou sair, Clara", disse a figura, "e quando eu sair, você vai desaparecer." Clara recuou, tropeçando e caindo no chão. Mas quando olhou novamente para o espelho, ele estava vazio. Não havia mais reflexos distorcidos, nem risadas, apenas o silêncio da sala. Nos dias que se seguiram, Clara tentou buscar ajuda. Contou para uma colega de trabalho próxima sobre o que estava acontecendo, mas a mulher apenas lançou olhares preocupados, sugerindo que talvez Clara devesse procurar um terapeuta. Sem opções, Clara começou a pesquisar a origem do espelho. Vasculhou fóruns na internet, buscou registros antigos e até voltou à loja onde havia comprado o objeto. O vendedor, no entanto, estava desaparecido e o lugar parecia abandonado, como se nunca tivesse existido. Então, enquanto navegava em um site de antiguidades, encontrou uma referência ao espelho. Ele fazia parte de uma coleção de objetos amaldiçoados, vendidos por um homem chamado Elias, um artesão do século XIX, que se especializava em peças que revelavam a verdade interior. Diziam que o espelho era uma de suas criações mais infames, ligado a tragédias de todos os que o possuíram. Mas Clara percebeu algo ainda mais perturbador. Segundo o relato, o espelho não apenas revelava verdades ocultas, mas também permitia que as partes mais sombrias e reprimidas de uma pessoa ganhassem forma. O que ela estava enfrentando não era apenas um reflexo, era algo muito pior. Clara sentiu o peso esmagador do que havia descoberto. O espelho não era apenas um objeto antigo, mas uma armadilha para aqueles que carregavam arrependimentos e segredos. E ela tinha muitos. Passou a noite mergulhada em leituras sobre Elias, o artesão. Os registros eram escassos, mas suficientes para traçar um padrão. Ele era um homem excêntrico, obcecado por espelhos e pela ideia de que eles não apenas refletiam,
mas também guardavam fragmentos das almas de quem os encarava. Sua última obra, o espelho que Clara agora possuía, fora descrita como uma obra-prima que desafia a própria realidade. Porém, Elias havia morrido tragicamente, pouco depois de finalizá-lo. Segundo os relatos, ele se trancou em seu ateliê com o espelho por dias, apenas para ser encontrado morto, com uma expressão de absoluto terror no rosto. Desde então, o espelho havia passado por várias mãos, deixando um rastro de destruição. Clara leu sobre os antigos donos, um homem que enlouqueceu e incendiou sua casa, uma jovem que desapareceu misteriosamente, e uma mulher que foi encontrada morta em frente ao espelho, com uma mensagem escrita no vidro: "Eu sou o que você esconde." As palavras enviaram um arrepio pela espinha de Clara. Era exatamente o que o reflexo distorcido havia lhe dito. No dia seguinte, Clara decidiu que não podia mais manter o espelho em sua casa. Ela precisava se livrar dele. Com a força de um desespero crescente, arrastou o objeto até o carro e dirigiu até uma área remota, fora da cidade, onde o abandonou em um campo vazio. Mas ao voltar para casa, encontrou o espelho novamente em seu lugar na sala, intacto, como se nunca tivesse saído de lá. O horror tomou conta. Ela tentou quebrá-lo com um martelo, mas o vidro não cedeu. Tentou queimá-lo, mas as chamas se apagaram antes de tocá-lo. Cada tentativa apenas reforçava a sensação de que o espelho não era apenas um objeto físico. Era algo muito mais poderoso, algo que não podia ser destruído por métodos comuns. Exausta, Clara sentou-se no chão, encarando o espelho. Sua própria imagem parecia normal, mas ela sabia que a qualquer momento poderia mudar. "Por que você está fazendo isso?" perguntou em voz alta, esperando, temendo que algo respondesse. O espelho ficou em silêncio, mas lentamente palavras começaram a aparecer no vidro, como se fossem escritas por dedos invisíveis. "Você ainda não admitiu." Clara sentiu o ar faltar. O quê? O que precisava admitir? Mas antes que pudesse formular um pensamento coerente, outra memória a atingiu com força. Era a noite de sua formatura no ensino médio. Clara, com 18 anos, havia sido pega roubando a redação de uma colega, mas conseguiu jogar a culpa em outra aluna, que foi suspensa. Clara não pensara muito sobre isso na época. Era algo que justificou para si mesma como necessário para vencer na vida. Mas agora, ao reviver o momento no espelho, viu a aluna chorando sozinha no corredor, com olhares acusadores à sua volta. A memória era tão vívida que Clara podia sentir o cheiro do piso encerado e ouvir o som abafado dos soluços. "Você nunca contou a verdade", disse uma voz, baixa, quase gentil, mas carregada de condenação. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não podia, eu era jovem." "Eu precisava. Você precisava mentir, precisava machucar, sempre precisou esconder." O reflexo sorriu, não um sorriso cruel, mas algo pior, compreensivo, como se reconhecesse a verdade dela melhor do que ela mesma. Clara afastou-se, sentindo-se encurralada. O espelho não estava apenas mostrando suas memórias, ele estava exigindo que ela as enfrentasse. Mas mais do que isso, parecia querer algo que ela ainda não conseguia compreender. E pela primeira vez, Clara percebeu que o reflexo distorcido não era apenas uma ameaça, ele era uma porta. Clara sentia que estava perdendo o controle. O espelho não era mais apenas um objeto, era um parasita, algo que se alimentava de seus segredos e arrependimentos. E a cada memória que ele trazia à tona,
Clara sentia que ficava mais fraca, enquanto o reflexo distorcido parecia ganhar mais força. Decidida a pôr fim ao tormento, ela se armou com um plano. Não importava o que acontecesse, ela destruiria o espelho de uma vez por todas. Pesquisou formas de lidar com objetos amaldiçoados e encontrou menções a rituais envolvendo sal grosso, fogo e até a recitação de palavras específicas para quebrar vínculos espirituais. Naquela noite, Clara preparou tudo. Colocou o espelho no quintal, cercou-o com sal e despejou gasolina em volta. Com um isqueiro tremendo em mãos, ela hesitou por um momento, mas finalmente riscou a chama e a jogou no círculo. As chamas cresceram instantaneamente, iluminando o espelho com um brilho quase sobrenatural. Clara sentiu um alívio momentâneo, mas então algo estranho aconteceu. As chamas começaram a recuar, como se fossem sugadas para dentro do vidro. O espelho permaneceu intacto, mas agora parecia pulsar, como se estivesse vivo. Clara sentiu um vento forte ao seu redor, mesmo com o ar parado. O vidro brilhou e no reflexo, ela viu a cena do quintal mas era diferente. No reflexo, Clara não estava sozinha. Sua versão distorcida estava lá, observando-a com os mesmos olhos zombeteiros. E, ao lado dela, havia outras figuras, sombras vagas, que pareciam presas ao espelho, como fantasmas, flutuando atrás do vidro. Você não pode me destruir, disse a versão distorcida. Sua voz soou como uma mistura da própria Clara e algo muito mais grave, muito mais antigo. Você acha que pode escapar? Mas eu sou tudo o que você sempre foi. Você me criou. Clara gritou e pegou uma pedra, arremessando-a contra o espelho. O impacto foi brutal, mas o vidro não cedeu. Em vez disso, o reflexo respondeu. As sombras dentro do espelho se aproximaram, e por um momento Clara sentiu que estava sendo puxada para dentro. Ela se afastou, tropeçando, mas as sombras continuavam avançando no vidro, mais vivas a cada segundo. Desesperada, Clara pegou uma toalha e cobriu o espelho, ofegando. O quintal estava quieto novamente, mas o pulsar do espelho continuava. De volta à sala, Clara sentou-se no chão, derrotada. Nenhum de seus esforços para destruir o espelho funcionava. Pior ainda, ela sentia que a conexão entre ela e sua versão distorcida estava se intensificando. Às vezes, ela tinha a sensação de que os pensamentos do reflexo invadiam os seus, como se duas consciências estivessem começando a se misturar. Naquela noite, Clara acordou sobressaltada. O espelho estava de volta à sala de estar, coberto, mas ainda ali, e desta vez, não foi preciso olhá-lo para sentir a presença de sua versão distorcida. Clara sabia que estava cada vez mais perto de sair do espelho e tomar seu lugar no mundo real. Clara acordou em meio à escuridão da madrugada, o som de algo arranhando vindo da sala de estar. Por um momento, ela pensou que fosse apenas mais um de seus pesadelos, mas o som persistiu, baixo e rítmico, como unhas raspando na madeira. Com os nervos à flor da pele, ela se levantou e caminhou até a sala, hesitando antes de acender a luz. Quando o cômodo se iluminou, Clara viu o espelho. Ele estava descoberto, embora ela tivesse certeza de que havia deixado a toalha sobre ele antes de dormir. No reflexo, sua sala parecia diferente. As paredes estavam manchadas, os móveis cobertos de poeira, como se anos de decadência tivessem passado em um piscar de olhos. No centro, sentada em seu sofá, estava a versão distorcida de Clara. Ela a encarou diretamente, os olhos brilhando com uma malícia que parecia quase palpável. Dessa vez,
A distorção era mais pronunciada, menos o rosto estava deformado em ângulos impossíveis, e o sorriso era largo demais, estendendo-se até as bochechas. "Por que você está resistindo?" perguntou a figura no espelho, a voz ecoando pela sala, embora os lábios de Clara permanecessem fechados. Clara engoliu em seco. "O que você quer de mim?" A figura se levantou, caminhando lentamente em direção ao vidro. "Eu quero o que sempre foi meu. Quero o que você tentou esconder, o que você enterrou. Você não é mais forte que eu, Clara. Nunca foi." Clara deu um passo para trás, o pânico crescendo. "Eu não sei do que você está falando." O reflexo zombou. "Sabe sim, cada mentira, cada traição, cada pedaço de você que tentou esquecer. Voca me criou. E agora chegou a hora de você pagar." De repente, o reflexo da sala escureceu completamente. Agora Clara estava olhando para um vazio, e de dentro dele, a versão distorcida começou a emergir. Primeiro uma mão, depois o braço inteiro. Ela estava saindo do espelho. Clara gritou e correu para o quarto, trancando a porta atrás de si. Podia ouvir passos lentos e deliberados ecoando pela casa, cada um mais próximo que o anterior. "Você não pode fugir de mim", sussurrou a voz. Do lado de fora da porta, "Eu sou você." Clara passou o restante da noite encolhida no canto do quarto, rezando para que aquilo fosse apenas um sonho. Quando o sol finalmente nasceu, ela abriu a porta cautelosamente e encontrou a casa vazia. O espelho estava lá, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas Clara sabia que era apenas uma questão de tempo. Sua versão distorcida estava ganhando força, e a cada dia parecia mais perto de atravessar para o mundo real. Determinada a entender como impedir aquilo, Clara voltou à pesquisa. Descobriu mais sobre Elias, o artesão. Um detalhe chamou sua atenção. O espelho não apenas revelava as verdades ocultas, mas também permitia uma espécie de troca entre o reflexo e a pessoa real. Se o reflexo vencer, ela leu em um relato obscuro, a pessoa se torna prisioneira no vidro. Apenas aceitando sua verdade e confrontando o reflexo, é possível quebrar o vínculo. Era isso. Clara percebeu que fugir não era uma opção. Ela precisaria enfrentar sua versão distorcida e lidar com os segredos que havia enterrado. Mas como? O pensamento de encarar aquela criatura fazia seu estômago revirar. Ainda assim, Clara sabia que não tinha escolha. O tempo estava acabando. Clara passou o dia reunindo coragem para o inevitável confronto. A ideia de encarar o reflexo distorcido era aterrorizante, mas fugir havia se provado inútil. À medida que o sol se punha, ela se sentiu cada vez mais pressionada, menos como se o próprio espelho estivesse puxando-a para ele. Naquele momento, algo a atingiu como um lampejo de clareza. Se o espelho era uma porta, então talvez ela pudesse cruzá-lo antes que sua versão distorcida saísse. Se entrasse no mundo dentro do vidro, poderia enfrentar a ameaça diretamente, no terreno onde ela parecia mais forte. Com a respiração pesada, Clara se aproximou do espelho. Ele estava inerte, mas ela sabia que assim que tocasse o vidro, tudo mudaria. "Eu sei que você está me ouvindo", disse Clara, a voz tremendo. "Vamos acabar com isso." Por um instante, nada aconteceu. Mas então, o espelho começou a mudar. O reflexo da sala desapareceu, dando lugar ao mesmo corredor escuro que ela havia visto antes, uma fileira de fotografias espalhadas no chão, levando a uma porta no final. Clara ergueu a mão, hesitando apenas por um segundo antes de tocar o vidro. Ele estava frio
mas ao mesmo tempo parecia pulsar como algo vivo. Com um puxão repentino, Clara foi sugada para dentro. Ela caiu com força no chão do corredor, o impacto ecoando pelo espaço vazio. O ar era denso, pesado, e cada respiração parecia um esforço. Oá, se levanta. Clara olhou ao redor, sentindo-se pequena e exposta. As fotografias no chão eram de sua vida menos momentos que ela reconhecia, mas não queria lembrar. Ali estavam as brigas com Laura, o incidente na escola e outras cenas que ela havia apagado de sua memória. Em cada uma, ela era a vilã da história, a responsável pela dor de outra pessoa. Por aqui, disse uma voz baixa, ecoando pelo corredor. Clara olhou para frente e viu a porta no final do corredor aberta, revelando uma sala mal iluminada. Sem outra escolha, ela começou a caminhar, os olhos fixos no destino à sua frente. Ao entrar na sala, encontrou um espaço que parecia uma versão distorcida de sua casa. As paredes estavam rachadas, o teto pingava água suja e a mobília era uma caricatura grotesca da que ela possuía. E ali, sentada no sofá, estava sua versão distorcida. Desta vez, a figura parecia ainda mais humana, menos quase indistinguível de Clara, exceto pelos olhos, que brilhavam com uma intensidade perturbadora. Bem-vinda, disse a figura, com um sorriso. Estava esperando por você. Clara engoliu em seco, mas manteve a postura firme. Eu não sou como você. O reflexo inclinou a cabeça, analisando-a. Não, eu sou tudo o que você escondeu. Sou sua raiva, sua culpa, sua vergonha. Sou a verdade que você tentou enterrar. Clara balançou a cabeça, mas sabia que não podia negar completamente. As palavras tinham peso. Eu cometi erros, mas isso não define quem eu sou. O reflexo riu, um som frio e cortante. Mas define sim. Você acha que pode escapar do que fez? Você acha que merece a vida que está vivendo? Antes que Clara pudesse responder, a figura levantou-se, avançando. A única razão pela qual você está aqui é porque eu deixei. Agora, você vai me dar o que é meu. Ochou tremou, e a sala começou a desmoronar ao redor delas. Clara sentiu a pressão crescente, como se o próprio espaço estivesse tentando esmagá-la. O reflexo a atacou, os movimentos rápidos e precisos, como se estivesse tentando empurrá-la para o chão. Mas Clara não recuou. Ela percebeu que, se quisesse vencer, precisava fazer mais do que lutar. Precisava aceitar. Você está certa, Clara disse, a voz cortando o caos ao redor. Eu fiz coisas horríveis. Eu menti, manipulei, feri pessoas que amava. E eu tentei esquecer isso, fingir que nunca aconteceu. Mas isso não vai mais funcionar. O reflexo parou, os olhos arregalados. A sala inteira ficou em silêncio. Eu aceito quem eu sou, continuou Clara, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Aceito meus erros, mas eu não sou só isso. Eu sou mais. A figura começou a mudar, sua forma tremulando como se fosse feita de fumaça. Não, sussurrou, a voz cheia de desespero. Com um último grito, a versão distorcida desmoronou, transformando-se em fragmentos que desapareceram no ar. Clara se viu de volta à sala de sua casa, o espelho na parede, mas algo estava diferente. O vidro agora estava rachado, com linhas que pareciam irradiar como cicatrizes. Pela primeira vez, Clara sentiu que o espelho não tinha mais poder sobre ela. Clara permaneceu sentada no chão da sala por vários minutos, em copas do Sem Mover. O espelho, agora rachado,
parecia finalmente ter perdido a força opressora que havia governado sua vida nas últimas semanas. Pela primeira vez, o silêncio ao redor não parecia ameaçador. Clara olhou para o reflexo na superfície fragmentada. Apesar das rachaduras, o espelho ainda refletia sua imagem menos. Mas dessa vez, era apenas ela. Não havia sombras, sorrisos distorcidos ou figuras emergindo do vidro. Ela se levantou lentamente, sentindo o corpo pesado, mas a mente clara. Havia enfrentado o pior de si mesma e, de alguma forma, vencido. Não porque fosse mais forte ou mais esperta, mas porque aceitou o que era. Acabou, disse para si mesma, a voz ecoando na sala vazia. Mas antes de sair, Clara percebeu algo. Apesar do espelho parecer inofensivo agora, ele ainda carregava os vestígios de tudo o que havia causado. Era um lembrete de sua dor, de seus erros e, talvez, do perigo que ainda poderia representar. Determinada a se livrar dele de uma vez por todas, Clara pegou o martelo. Desta vez, ao golpear o vidro, ele cedeu, quebrando-se em dezenas de pedaços. Os fragmentos caíram no chão, brilhando à luz da sala. Ela recolheu os cacos com cuidado, sentindo que cada movimento era como enterrar um pedaço de seu passado. Não era apenas o espelho que estava sendo destruído, era o peso de tudo o que ela havia reprimido. Clara colocou os pedaços em um saco e dirigiu até um rio próximo. Jogou os fragmentos na água, um de cada vez, observando-os afundar lentamente. Quando o último pedaço desapareceu sob a superfície, Clara sentiu um alívio que há muito tempo não experimentava. De volta à casa, Clara começou a reorganizar o espaço. Retirou móveis velhos, abriu as janelas e deixou o sol entrar. Havia um ar de renovação, como se a própria casa tivesse sido libertada junto com ela. No entanto, algo ainda pairava em sua mente. Ela sabia que o espelho havia desaparecido, mas a experiência deixara marcas profundas. Naquela noite, Clara sonhou novamente com um reflexo distorcido. Mas, dessa vez, ele não estava tentando atacá-la. A figura simplesmente a observava à distância, com um olhar de resignação. Quando Clara acordou, percebeu que aquilo era mais uma lembrança do que um pesadelo. Um lembrete de que as sombras que carregamos nunca desaparecem completamente. Nos dias que se seguiram, Clara começou a reconstruir sua vida. Ligou para amigos com quem havia perdido contato, buscou ajuda para lidar com os traumas e, acima do tudo, aceitou que sua jornada estava longe de terminar. Mas agora, ela sabia que tinha força suficiente para enfrentar o que viesse. Enquanto arrumava a casa uma manhã, Clara passou por uma poça de água que havia se formado perto da pia da cozinha. Por um momento, parou e encarou seu reflexo na superfície. Era apenas ela, cansada, mas genuína, verdadeira, com um pequeno sorriso. Clara limpou a poça e seguiu em frente. Meses se passaram e a vida de Clara lentamente entrou nos eixos. Ela havia se mudado para um apartamento novo, mais iluminado, com paredes brancas e janelas amplas que deixavam a luz do sol inundar cada canto. Era uma tentativa de criar um espaço onde as sombras de seu passado não pudessem mais se esconder. Seu trabalho estava estável e Clara começou a reconstruir relacionamentos que antes havia negligenciado. Ainda havia noites em que acordava com pesadelos ecos do que tinha enfrentado, mas agora sabia como lidar com eles. A terapia ajudava, assim como sua determinação em nunca mais deixar o peso do passado dominá-la. Certo dia, enquanto passeava por um mercado ao ar livre, Clara parou em uma barraca de antiguidades.
O cheiro de madeira velha e couro desgastado trouxe memórias indesejadas. Mas ela respirou fundo, determinada a enfrentar qualquer desconforto. Entre os objetos na barraca, seus olhos caíram sobre algo que a fez congelar. Uma moldura de madeira escura, ornamentada com desenhos intricados. Seu coração disparou. Por um momento, ela achou que fosse o espelho, mas quando se aproximou, viu que era apenas uma moldura vazia, o vidro há muito tempo quebrado ou perdido. Essa peça tem história, disse o vendedor, com um sorriso. Clara não respondeu, apenas deu um passo para trás e se afastou rapidamente. Naquela noite, Clara chegou em casa e se jogou no sofá, exausta. Pegou um copo d'água e foi até a pia para enchê-lo. Quando virou, uma gota caiu no chão, formando uma pequena poça que refletiu seu rosto. Por um instante, Clara achou que viu algo diferente, um movimento que não correspondia ao seu próprio. Ela congelou, encarando a água, os dedos apertando o copo com força, mas não havia nada. Era apenas ela, cansada e talvez um pouco paranoica. Clara deu uma risada curta, nervosa, limpou a poça e foi para a sala. Enquanto ela se afastava, o reflexo na poça voltou, mas desta vez algo piscou em sua superfície. Era um sorriso sutil, distorcido e terrivelmente familiar. E essa foi a história de hoje. Comece a cuidar bem de seus espelhos de agora em diante. Obrigado e até breve.